so easy. E aí galera do mal, aqui é o Vanep, né, pra quem se lembra. E depois de muito tempo eu tô gravando um vídeo, eu acho que eu gravei um nos últimos 4 meses. Isso é mais porque, como eu trabalho como recrutador na Machinima, eu já lido muito com o YouTube, pessoas do YouTube, sabe? Então eu canso um pouco. Então no meu tempo livre eu quero ficar com minha mulher, quero ficar com meus amigos, quero fazer outras coisas, nem que seja ficar em casa coçando, mas eu não tenho vontade de jogar Call of Duty e também não jogo mais. E por alguma razão eu ainda continuo postando gameplay de fundo, eu acho que eu gosto, que fica uma dinâmica interessante. Mas em janeiro desse ano eu gravei um vídeo no qual eu falava se videogame ou não fazia as pessoas mais violentas, esse tipo de coisa. Isso porque na época aconteceu aquela tragédia, eu sei que acontece em vários nos Estados Unidos, em Sandy Hook, né, que um cara de, eu acho que 19 anos matou a mãe, pegou a arma da mãe, aí depois entrou na escola e matou várias crianças de 5, 6, 7 anos. Que é claro que é uma tragédia absurda, e aí eu acho que a Record fez uma matéria falando, como os videogames te fazem ficar vidrados e psicopatas, e você entra naquele videogame, então você acha que tá na guerra. Aí eu acho que não é bem assim, tá? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vou acabar me enrolando todo, porque também tem muito tempo que eu não gravo, eu tô com as ideias na cabeça aqui. Então eu vou meio que falar assim, ó. Existem vários fatores que contribuem para um moleque matar a família toda, que nem infelizmente aconteceu em São Paulo, porque esse assunto voltou à tona. Justamente porque o moleque, no perfil do Facebook, tinha o cara do Assassin's Creed e tal, enfim. Então, claro que a bancada evangélica, os mais conservadores, já começam a falar: olha, esses caras sem alma, que jogam videogame, que não fazem mais nada, blá blá blá. E eu acho que não é bem assim, novamente. Talvez, assim, eu possa falar culturalmente, tem um pouco de influência em alguns sentidos, mas eu falo isso um pouco mais pra frente. Quem aguentar ficar até o final, é claro, porque do jeito que eu me enrolo aqui. Eu acho que primeiro tem que analisar a cultura do país. Eu acho que no Brasil em si, a gente não tem muito desses casos assim de pessoas, de adolescentes que matam, que entram em escola. Eu acho que teve aquele lá no Realengo e só, né, se eu não me engano, posso estar errado. Talvez essa nova geração tenha outra cabeça e eu vou falar mais sobre isso. Mas ó, nos Estados Unidos isso acontece muito. É assustador o quanto isso acontece nos Estados Unidos. Teve aquele caso em Aurora, no Colorado também, que o cara entrou no cinema e matou. Então sempre esse tipo de assunto tá na mídia, né? Porque eles querem apontar o dedo e culpar o videogame. É muito fácil culpar o videogame ou filme. E novamente, eu acho que a cultura do país é muito, muito importante. Nos Estados Unidos, a Constituição, se não me engano, foi escrita em 1779. E o primeiro ponto é que tem que haver uma divisão entre a igreja e o Estado, que na verdade nunca acontece, mas isso é outro assunto. E o segundo é que todo cidadão tinha direito de portar arma. Claro que era em outra época e era relacionado a milícias. Se você for lá ler, você vê que tem várias cláusulas e coisinhas assim. Claro que hoje em dia os conservadores falam, direito meu, tá na Constituição, enfim. Então lá, a arma é uma coisa muito assim, você ter arma é tão natural, sabe? Não natural de tipo assim, você tá em Nova York, os malucos estão com uma arma tomando uma cerveja na mão. Mas é bem cultural, que é um ponto que eu vou explicar mais pra frente. Olha, vamos analisar o seguinte. O Japão, eu acho que vocês conhecem o Japão, Coreia do Sul. São países que absolutamente obcecados com videogame, certo? No Japão ou no Coreia do Sul, os caras são tratados como lendas, assim, ou ídolos totais, saca? E lá, eu tava lendo um número, que sabe quantas pessoas morreram por armas no Japão em 2009 ou 2010, se não me engano? 11 pessoas no ano inteiro, tá? Um país que é, assim, vidrado em videogame, entretenimento, esse tipo de coisa. E nos Estados Unidos no mesmo período, 12 mil pessoas. Então você vai de 11 para 12 mil pessoas, você já viu que tem algo diferente aí, que as pessoas talvez joguem tanto videogame nos dois países, né? E no Brasil, agora eu acho que o número tá aumentando também. Só que no Brasil, quando tem muito assassinato, né? Tem uma época em São Paulo, no fim do ano, que era absurdo. Todo dia tava morrendo policial, uma coisa assim. Mas primeiro é por muitos casos é por necessidade. Necessidade que eu digo é assalto, saca? O cara vai e assalta, dá algo errado. Claro que existe muito bandido nesse país, que não é nem por necessidade, é porque falta alguns pinos na cabeça, né? Então, você chegar no Brasil que fala, não, os caras estão jogando videogame, eu acho que é tão absurdo que eu até me perco aqui, né? Falando na verdade. Inclusive, eu tinha visto um estudo que colocaram pessoas jogando Barbie
acho que por 2 meses, e outras pessoas jogando Medal of Honor, uma coisa assim. E depois monitoraram a atividade cerebral do cara, o comportamento, e viram que não existia diferença alguma, tá? E outro fator, eu acho que o mais importante é como é dentro de casa, o que acontece dentro de casa, sabe? Eu sou daquela geração, acho que eu sou mais ou menos a segunda geração de videogame. Eu tenho 27 anos, e quando o Super Nintendo saiu eu tinha 6, 7 anos, então eu já me lembro jogando. Eu me lembro um pouco do Atari, assim, eu tenho aquelas imagens, sabe? O meu irmão jogando, que é mais velho que eu. Então, assim, a gente cresceu tudo com isso de videogame, mas a gente ainda não tinha TV a cabo, então a gente jogava muita bola na rua. Videogame era mais assim, sábado, sexta, eu tinha 10 anos, eu dormia na casa de um amigo meu, a gente ficava jogando Turtles in Time, Super Nintendo a noite inteira, ou Streets of Rage, entendeu? Que era violento também, pô, são muito tartaruga matando neguinho, mas eu nunca quis matar ninguém, enfim. Mas e agora? Claro que agora os games desenvolveram, os gráficos estão muito melhores, multiplayer, você tá online, você tem aquela agressividade. Mas o que eu acho é que os pais agora, meio que... é muito fácil você ser pai de um moleque de 13, 14 anos, largar ele na internet e falar, ó, se vira aí, moleque, eu não tô com saco de cuidar de você. Não tô, ó, eu sei que deve ter gente com 13, 14 anos que tá falando, pô, meu pai gosta de mim sim, eu sei que gosta. Tô falando em alguns casos, isso acontece, porque tem um youtuber que eu conheço que fala, cara, às vezes eu acho que a gente é babado desses garotos, no sentido de os pais querem que a gente entretenha vocês, que a gente ensine muitos dos mais novos, e acaba não, e o pai não senta e conversa, ouve o que o moleque tem que falar, explica de fato que aquilo é um jogo. Claro que o moleque sabe, mas você tem que ter uma conversa. E aí entram vários fatores também psicológicos, sabe? É tanta coisa, tanto fator que tem que fazer um moleque entrar numa escola e matar, que o videogame, se é um fator, é mínimo, é lá no fundo. Eu acho que não é, entendeu? Eu acho que isso acontecia, inclusive ontem, eu tava lendo um artigo que o Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema, que eu sempre leio as coisas dele, ele tweetou um artigo de que o cara de 1967, ele matou a família inteira dele, ele tinha uns 14 anos também, tava cheirando cola há muito tempo, assim, cola de avião pra dar um boost, né, pra dar uma... Eu não sei porque eu tô rindo, na boa, mas enfim. O cara tava cheirando cola e depois, há muito tempo, e já tinha problemas psicológicos, psiquiatras, né, vozes na cabeça, e foi e matou a mãe, a irmã e o pai. Que nem aconteceu agora em São Paulo. E aí ele ficou 6 anos, ele foi condenado, mas que ele não estava são na hora. Ele foi condenado, mas não estava são. Ele foi condenado, mas mandaram ele para o Instituto Psiquiatra. Ele ficou 6 anos lá, saiu, mudou o nome e ensinou numa faculdade por 30 anos. E agora descobriram ele e querem que ele peça demissão. Eu acho que não tem nada a ver, deixa o cara em paz, sabe? 30 anos depois ele cumpriu 6 anos. Seguiu a vida dele e ajudou muitas pessoas como professor. Enfim, estou usando esse exemplo porque eu estou falando que esse tipo de assassinato acontece muito antes de inventar um videogame, tá? E aí entra outro fator que eu quero falar também, tá? A internet. A internet, sim, eu acho que contribui para esse tipo de coisa às vezes, porque você... É o mundo, né? Que isso volta aquele negócio que eu falei, que os pais às vezes largam um moleque na frente do computador. Você pode começar... Você vê um negócio de arma, você pode começar a se interessar mais. E mais, aí você vai lendo, aí você vai isso. Mas se o cara não tem cabeça, às vezes ele pode se perder um pouco mesmo, tá? Mas existem na internet pra tudo, com certeza. Enquanto eu tô falando aqui, tem um fórum de canibais que estão falando quanto querem comer um pinto do outro. Isso aconteceu na Alemanha, enfim. Mas eu, como sempre, tô saindo do assunto um pouco. Mas então eu acho que a internet contribui sim, tá? Em alguns sentidos, ao mesmo tempo que existem pessoas que fazem essas tragédias que nunca nem usaram a internet de escada, tá? Mas eu acho que se for falar de uma coisa, eu acho que a internet pode dar esse lado. Se o moleque ficar largado lá, tem aquele mundo na frente dele, às vezes ele começa a pensar em outras coisas. Mas eu acho que quando você começa a falar de videogame, eu acho que é exagero de conservador. É uma pena, sabe? É uma pena que isso nunca vai parar. Daqui a um ano vai ter mais morte, vão voltar a falar de videogame. Toda vez que um adolescente joga videogame, 90% dos adolescentes eu acho que tem acesso a videogame, jogam videogame, o cara vai matar. Por que ele joga videogame? Acontece, entendeu? É tipo, o assassino matou 10 pessoas e ele gostava de carro. Foi o carro que tava falando pra ele matar as pessoas? Talvez, mas eu acho que não. Vocês estão entendendo o argumento que eu tô usando?
Claro que às vezes tem pessoas que falam que o videogame banaliza as armas e o assassinato, mas isso volta ao que eu falei, os pais têm que conversar com os filhos, os pais têm que ter uma presença ativa. E claro que às vezes o cara é órfão, aí, sabe, aí a gente vai entrar num assunto completamente diferente, mas tem que ter um apoio. O moleque tem que saber a diferença de certo e errado, e isso pra mim é o dever dos pais. E não é meu dever. Não é dever. O videogame tá lá como entretenimento. Você vai deixar o moleque jogar, vai acontecer, tá? Mas pense em quantas pessoas existem no mundo hoje, tá? 7 bilhões? Você tá entendendo? Tipo assim, de 7 bilhões vai ter um outro psicopata aí. Eu não sei o que tava passando na cabeça dos moleques. O que aconteceu com esse moleque em São Paulo, que matou a família, foi pra escola, dirigiu, voltou, se matou. É uma tragédia assim que me faz mal, deve fazer mal pra vocês que leem. Eu tô ficando mais velho, então eu começo a pensar nesse tipo de coisa, tenho sobrinhos novos. Então eu reflito sobre isso, eu sei que vocês também, talvez em sentidos diferentes. Mas eu acho que é mais ou menos isso, não é no fundo. Não é porque você joga videogame, você vai querer entrar numa escola e matar 20 crianças, tá? Porque eu jogo videogame há muito tempo e eu te garanto que eu nunca vou fazer isso. Prometo aqui, vou fazer uma promessa pra vocês. Eu não sei se meus argumentos foram muito bons, posso elaborar mais sobre isso. Gostei de gravar, fazia muito tempo que eu não gravava. E é isso, galera. Quem tem saudade de mim, eu sei que não é ninguém, pode ir lá me seguir no Twitter e a gente pode conversar mais sobre isso. E eu espero voltar, mas é que eu tô meio saturado de YouTube, as pessoas do YouTube. Vamos dizer que no meu trabalho não é todo mundo que me trata muito bem e que é paciente, educado, enfim, então eu prefiro dar um tempo, tá? Mas é isso. Agradeço o apoio de vocês, quem manda mensagem, quem vai comentar, quem dá like, essas carai tudo aí. E é nóis. Grande abraço e até a próxima. Now the funeral is over and all the tears are dried up. Niggas hanging deep on the cut, getting fired up. Looking for the nigga who pulled his pistol on my homie. And I for an